Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Evelyn, eu sou professora de AEE e coordenadora de sala de recursos. Eu estou aqui para falar com vocês sobre o PEI, Planejamento Educacional Individualizado. O planejamento em questão visa a inclusão do aluno com necessidades especiais, potencializando sua aprendizagem através de métodos, recursos e estratégias diversificadas. Para isto, você precisa conhecer o histórico familiar da criança e também o histórico clínico, do seu aluno, porque você precisa saber com quem ele vive, se ele vive com os pais, com os avós, se ele tem apoio familiar, qual é a história dessa criança, pelo que ela já passou, o histórico clínico também para saber se essa criança já é acompanhada há muito tempo, se o acompanhamento começou recentemente. Isso te dá uma base para entender o processo que essa criança já passou e até chegar nas suas mãos, do professor que vai lidar com ele, com esse aluno. As suas dificuldades, também é importante você conhecer suas dificuldades cognitivas, motoras, sociais, as suas habilidades, o que essa criança já consegue fazer, que ganhos ela tem, e os seus interesses. A gente usa muito os interesses da criança para atraí-la a realizar, as propostas. Que desenhos ela gosta de assistir, que brincadeiras, se ela gosta de músicas, se ela tem alguma sensibilidade, se ela é uma criança que gosta de animais, gosta de frutas, para a gente estar usando isso em nosso favor na sala de aula. O PEI deve conter o nome completo da criança, a idade, a turma e a série a que ela frequenta, o nível cognitivo de sua aprendizagem. Por exemplo, a criança está no 5º ano, mas o nível cognitivo dela é de 2º, é de 1º. Então, você tem que saber isso para saber de onde você vai partir, O nome completo da professora também tem que estar no PEI. E ele pode conter algumas informações como: a criança toma alguma medicação? Por que isso é importante, gente? Porque a medicação ela tem efeitos colaterais. Então você vai saber se essa medicação realmente está ajudando a criança na dificuldade que ela tem, se não está adiantando, que efeito colateral essa medicação pode trazer, se é uma medicação que dá sono, que deixa a criança agitada ou outra coisa do tipo, dispersa, Tudo isso é importante vocês saberem o que esperar desse aluno que utiliza tal medicação. Ou também se a criança não utiliza medicação, A gente tem que saber disso. Essa criança faz acompanhamentos terapêuticos externos? Se sim, quais são, Ela faz acompanhamento com fono, com fisioterapeuta, com psicólogo. Pode ser que ela faça um acompanhamento com uma psicopedagoga, com um terapeuta ocupacional, É importante vocês terem esse contato desses profissionais que estão acompanhando essa criança e se comunicar com eles. Qualquer coisa que surgir em sala que vocês tenham dificuldade de lidar, entre em contato com esses profissionais e fala: olha, na escola tem acontecido isso, como está sendo aí? O que a gente pode fazer para melhorar nessa área? Podem ajudar no planejamento também. Feito esse reconhecimento do aluno, nós vamos para as suas dificuldades, O que esse aluno tem de dificuldade cognitiva? Ele chegou para mim e ele é não verbal, ele não fala, ele tem dificuldade de interpretar, ele não é alfabetizado, ele troca fonemas na escrita. Quais são as dificuldades de aprendizagem que esse aluno tem, Quais são as dificuldades motoras que ele tem? Ele cai muito, com frequência? Ele derruba as coisas? Ele esbarra em tudo? Ele tem estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos? Ele tem agitação motora, é aquela criança que não para ou que sobe nas coisas, na cadeira? É uma criança que tem desequilíbrio corporal, ela é estabanada? Tudo isso é importante.
Dificuldades socioafetivas. É aquela criança que não interage, que tem comportamento agressivo, ou que não segue as regras, que grita, que chora muito. Não desenvolveu a teoria da mente, né? É uma criança inconveniente nas brincadeiras, ela não consegue fazer a leitura das feições do outro, ou seja, ela não sabe se está desagradando, ela fala coisas que são inconvenientes, porque ela não vê mal nisso, ela não consegue perceber que o outro vai se sentir mal com isso. É uma criança ansiosa, é uma criança que conversa muito, ou não, ou ela é introspectiva, ela fala muito baixinho, é muito tímida, né? Daquela criança que você precisa ficar ali para puxar alguma coisa dela, você tem que fazer um esforço muito grande, senão ela não fala, não se abre, né? Então, esse é o ponto de partida. A gente demora mais ou menos 1 mês para ter uma boa noção de quais são as dificuldades que essa criança tem. Mas a gente precisa saber também, né, quais são as habilidades dessa criança, porque é o meu ponto de partida. O que ela já sabe que eu vou poder pegar daí em diante, né? Então, que habilidades cognitivas ela tem? Ela tem uma fala coerente, as coisas que ela diz têm sentido, fazem sentido. Ela imita, né? Ela pinta, ela consegue contornar, ela lê ou escreve, desenha, interpreta enunciados, ela consegue entender comandos, né? Quando você fala para ela, a regra do jogo é essa. Quem chegar por último perde. E essa criança conseguiu entender que o sentido da brincadeira é essa ou ela não entende, né? Se ela tem essa habilidade, você já consegue ver que ela tem uma noção de interpretação, certo? Ela tem autonomia, ela sabe as partes do corpo, as cores, os números, as vogais, consoantes. Ela dá função adequada aos brinquedos e outros objetos, ela usa eles da forma correta, né? Ou ela pega o copo de água e ela não sabe o que fazer com ele, ela joga para o alto, ela faz outra coisa que não é a função original dele. Mesma coisa com brinquedos, você tem que observar se essa criança sabe brincar adequadamente com cada coisa ou se ela tem uma disfunção aí, né? Habilidades motoras, ela tem postura corporal adequada para a idade dela principalmente, ela tem equilíbrio, ela consegue pular, correr, andar, ela tem reflexo, né? Se a bola, por exemplo, jogarem a bola na direção dela, ela vai conseguir pegar a bola, agarrar, ou ela vai fugir da bola, né? Ela tem essa noção. Ela encaixa os objetos, empilha, movimento de pinça já tem desenvolvido, ela consegue apontar ou pegar os objetos direcionados, que você fala assim, pega para tia, pega para mim o caderno da fulaninha. Aí essa criança vai lá e consegue pegar o caderno, ela não pega uma outra coisa, tipo a mochila, né? E também temos as habilidades socioafetivas, que é quando a criança tem, por exemplo, a teoria da mente desenvolvida. Ela sabe o que deve falar e o que não deve, né? Ela sabe o que pode magoar um coleguinha ou não, ou o que realmente é legal, é engraçado. Ela interage com os colegas e professores, ela consegue esperar. É uma criança que aceita o toque, ela aceita, por exemplo, um abraço de um colega não a irrita, né? É uma criança que aceita a repreensão, quando a gente chama a atenção dela, ela acata, né? Ela olha nos olhos, ela segue as regras e os combinados da escola. Então, se você já sabe quais são as habilidades e as dificuldades dessa criança, você já tem aí uma noção de como começar, né? Então, você tem lá os seus conteúdos, né? Português, matemática, ciências, e você vai colocando ali quais são os objetivos de aprendizagem para essa criança, né? Então, esse planejamento dos conteúdos, ele pode ser feito pelo professor regente, né? Por exemplo, o professor regente que é um para todas as matérias. Vamos supor, esse professor vai fazer o PEI
e em cada matéria ele vai estipular um objetivo para essa criança. Um ou mais, tá? De acordo com a expectativa aí de vocês. Ele pode fazer também os professores em acordo com o coordenador pedagógico da escola, fazendo a ponte ali entre um professor e outro, chamando para conversar, sentando para elaborar juntos, né? Ou também, se forem professores de disciplinas separadas e quiserem fazer cada um fazer o seu objetivo específico, também pode ser feito, só que lembrando que eles têm que manter a mesma linha de raciocínio de como trabalhar com essa criança, tá? Não pode cada um puxar a criança para um lado e usar coisas totalmente diferentes, porque pode acabar confundindo a criança, né? Se é uma criança muito auditiva, que ela tem uma noção auditiva muito boa, vamos usar isso para a aprendizagem dela? Todos os professores têm que entrar na mesma linha de trabalho com ela, para dar certo. Sendo assim, dentro de cada disciplina, cada uma vai ter os seus objetivos, né? Em português, vão ter alguns objetivos a serem atingidos, em matemática, outros objetivos e assim por diante. Os objetivos, cada uma disciplina descreve os objetivos a serem alcançados dentro do seu conteúdo, né? São muito específicos. E a gente costuma usar os verbos analisar, contribuir, calcular, aplicar, classificar, colaborar, comparar, definir, discutir, estabelecer, identificar, reconhecer, resumir, sintetizar, agrupar, compor ou interpretar. Também tem outros verbos que a gente costuma usar para traçar os objetivos, né? Então, se eu sou professora de geografia, aí eu tenho lá os meus objetivos a serem alcançados com aquele aluno. Então, eu vou colocar lá quais são o conteúdo, né? Geografia, que conteúdo que eu quero trabalhar em geografia com esse aluno? Os biomas. Então, vamos lá. Quais são os meus objetivos com esse conteúdo para o aluno? Então, o que eu posso colocar? Contribuir para a compreensão dos diversos tipos de biomas existentes, né, em cada região brasileira, classificar os biomas de acordo com as suas características. Eu quero que o meu aluno tenha essa capacidade, então esses são os objetivos que eu quero para ele. E aí eu vou descrevendo. Mesma coisa as outras disciplinas, cada um vai descrever os seus objetivos específicos dentro do seu conteúdo que foi escolhido. Metodologias. Eu prefiro que metodologias estejam principalmente presentes em português e matemática, tá bom? Nas outras disciplinas não é tão necessário assim, mas especificamente em português e matemática é muito importante a gente saber que método está sendo usado para esse tipo de aprendizagem, tá bom? Então, por exemplo, depois que eu tracei meus objetivos, se eu sou uma professora de português, né? E eu estou trabalhando a leitura dos meus alunos ali com dificuldades né, nesse sentido, nesse tipo de aprendizagem. Então, eu vou estabelecer ali que metodologia que eu vou usar para ele aprender a ler, né? Aí eu posso definir nesse tópico que eu vou usar o método fônico, que eu vou usar o método das boquinhas, o método silábico, o método Montessori. Qual método que eu vou utilizar? Por quê? Porque os pais precisam saber em que linha eu estou trabalhando com o aluno, os terapeutas que podem estar acompanhando esse aluno fora, né, da escola, externamente, também é importante que eles saibam como esse aluno está sendo inserido ali na aprendizagem dele em sala regular, em sala de aula. Tá? Se eu sou professor de matemática, que método que eu estou utilizando para o meu aluno que tem descalculia, né? Por exemplo, estou utilizando o método Singapura ou algum outro? Então, é importante descrever isso, principalmente em português e em matemática. Agora eu vou falar rapidamente aqui sobre os recursos que eu vou utilizar
para que esse aluno alcance os objetivos. Que recursos vão? Esses recursos vão desde os ambientes variados que eu posso utilizar na escola, né? Eu posso usar a quadra, eu posso usar o pátio, a brinquedoteca, eu posso usar a informática, a sala de vídeo. Então, esses são os recursos que eu vou utilizar com o meu aluno para atingir os objetivos que eu tenho para ele. Eu posso usar quadro motivacional, vídeos, músicas, fantoches, né? Vão também, dentro dessa lista, os materiais escolares mesmo, da criança, ou os que a escola proporciona, né? Tesourinhas, tintas, massinha. Pode ser também, esse recurso pode ser mobiliário, né? Algum móvel que eu precise ter na minha sala para usar, uma estante de livros, uma rampa na quadra, que é uma adaptação estrutural ali, né? Almofadas, quem gosta aí de trabalhar com sucatas, posso usar como recurso. Garrafas, tampinhas, caixas, computador também, né? Vai que o meu aluno tem uma dificuldade motor e ele não pode exercer a escrita, então, mas ele pode digitar. Então eu posso ter um computador para ele, a própria lousa, o alfabeto móvel, cola, papel A4, né, ofício, cartolinas, quadro de rotina, principalmente para criança que é ansiosa, que é hiperativa, é bom ter um quadro de rotina em sala. Jogos didáticos, cartazes explicativos, historinhas, material dourado, livros didáticos, tudo isso são recursos que eu posso utilizar no meu planejamento. Bom, então eu já fiz os meus conteúdos, o que eu quero dar para o meu aluno, né? Os objetivos que eu quero que ele alcance dentro de cada conteúdo, de cada disciplina, que recursos eu tenho disponíveis para isso, e agora eu vou montar as estratégias. Também são muito específicas, então eu vou dar alguns exemplos aqui de como você pode estabelecer aí suas estratégias. Eu vou utilizar as estratégias relembrando quais são os recursos que eu tenho, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá papel A4, tesourinhas, massinhas, eu posso colocar nas minhas estratégias de que forma que eu vou usar esses recursos, né? Sempre associando aqueles objetivos que eu pontuei anteriormente. Então, se a minha criança tem dificuldade de coordenação motora, eu coloquei esses recursos e eu vou colocar lá nas estratégias o seguinte: utilizar atividades de dobradura, recorte e colagem e brincadeiras com massinha para desenvolver a coordenação motora fina, né? Ou se eu tenho lá em recursos, vídeos, material dourado, tampinhas e eu sou professor de matemática, eu vou colocar em estratégia. Mostrar a contagem dos números e relacionar as suas quantidades por meio de apoio visual e concreto, possibilitando a compreensão matemática de soma e subtração, por exemplo, ou a sequência numérica, né? Mostrar através de vídeos ilustrativos a sequência numérica de 0 a 50, montar a sequência numérica com tampinhas numeradas. Tudo isso são estratégias que eu vou usar sempre lembrando dos objetivos que eu tracei anteriormente. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro. Vocês podem fazer esse rascunho aí para o seu aluno, né? Lembrando do seu aluno, depois digitar. Se você tiver um carimbinho, faz a sua assinatura, carimba, que é um documento que fica registrado aí na escola e é muito importante para o acompanhamento familiar, para o acompanhamento terapêutico dessa criança, ela ter esse documento e também para o professor se guiar por ele, né? Para saber como trabalhar com a criança, ter ali um norte, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado. Um abraço a todos e boa prática aí para vocês. Tchau, tchau!